Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E acho que já dá pra saber de qual livro vai ser dessa vez, né? O segundo livro de Jovens de Elite, Sociedade da Rosa. Eu me surpreendi muito com Jovens de Elite, e se vocês assistiram o vlog vocês vão entender melhor por quê. Mas eu tô bem ansiosa pra Sociedade da Rosa. Tanto que eu terminei ontem de ler Jovens da Elite e hoje já comecei Sociedade da Rosa. Então, em Sociedade da Rosa, a Adelina, ela tá fugindo, né? Tipo, fugindo não, né? Mas ela saiu de Stenza, ela saiu de Quenetra. Ela tá ali numa região entre Quenetra e uma outra região lá, porque é onde os inquisitores não têm tanta ação. Então ela vai estar um pouco mais segura, porque claramente o Terwin vai estar à procura dela, né? Ela tá com a irmã dela, e a irmã dela ajuda ela, né? Porque como a irmã dela tem esse poder de ver justamente essa manipulação que os jovens fazem, então ela consegue identificar um jovem. Então elas estão trabalhando em conjunto pra tentar achar um outro jovem magiano. Ela tá à procura do magiano, porque eu não sei, né? A Adelina tá meio misteriosa nesse começo desse livro, mas a gente percebe que ela tá bem fria. Ela realmente ali abraçou, né, a darkness dela, todo o lado obscuro dela. E ela tá ali muito querendo mesmo formar a sua própria sociedade pra continuar lutando pelos jovens, mas de alguma forma não ser capturada, né, pelos inquisitores. Como eu disse no outro vlog, no vlog anterior, eu realmente espero que a Adelina veja coisas boas nesse mundo e que ela consiga abraçar o que há de bom dentro dela, que ela encontre, assim, gentileza, sem ter esse custo, né, sem ser um favor, uma obrigação de alguém, sabe? Eu realmente espero que ela encontre isso e que ela pare de ouvir as vozes da cabeça dela, que com certeza vem do pai dela, né? A Adelina sofreu muito, sabe? É uma personagem, assim, que passou por tanto abuso, por tanto... enfim, tantas coisas ruins, e que ela não sabe, ela não conhece a si mesma, não sabe o seu valor, não sabe viver em sociedade, não sabe viver em grupo. Enfim, é triste, é bem triste de ver a situação dela, porque é algo bem real, né? Infelizmente. E eu também tô louca pra conhecer mais sobre essa questão dos jovens, né? Eu tinha falado que o epílogo de Jovens de Elite tinha aparecido, né, essa jovem da Elite que ela pode ressuscitar os mortos. Então, assim, eu tô curiosa pra saber mais dela também e da cultura dela, de onde ela vem. E ela tem um envolvimento com a Lucent, que era uma das meninas que simpatizava com a Adelina. Então, eu também tô afim aí de ver também como vai ser essa mulher, né? Como que ela vai trazer mais pra história. E de conhecer também mais sobre esse mundo, sobre os outros países, além de Quenetra. E, enfim, eu acho que essa mulher vai ressuscitar o Enzo. Espero, porque assim, eu não shippei tanto o Enzo com a Adelina. Mas eu confesso, sim, que perto ali dos últimos momentos dos dois, eu fiquei ali, tipo, querendo que desse certo, sabe? Enfim, veremos. Veremos o que esse livro nos aguarda. Eu já estou na página 35. É um capítulo que o Rafael tá narrando. Eu achei que não ia ter a narração dele, né, porque eles não estão juntos mais. A Adelina trata toda essa experiência do último livro, né, do final do último livro, como uma traição. Então ela realmente cria, assim, uma aversão à sociedade dos punhais, gente. Eu tinha falado que era da adaga, mas é dos punhais que ficou a tradução. Então ela encara toda essa experiência como uma traição. É algo bem triste, sabe? Mas, enfim, vamos ver aí como vai se desenrolar. A Adelina, ela tem muito o que aprender, tem muito o que ver. E eu espero que a irmã dela também traga um pouco de senso, sabe? A irmã dela parece ser bem parceira com ela nesse começo de livro. E também tenta tirar esse prazer que a Adelina sente em causar dor, sabe? Assim. Então ela tenta pôr alguns limites na Adelina. E vamos ver até onde isso vai, né? Gente, eu já li muito desse livro. Eu tô na página 170 e aconteceu tanta coisa legal. Sério. A Adelina, já no começo do livro, né? Não sei se eu falei muito bem isso no começo do livro, mas enfim. Ela vai pra cidade de Merrotas, que é uma cidade próxima de Quenetra, mas que a Inquisição não tem tanto poder. E em Merrotas tem o Rei da Noite. Esse Rei da Noite, ele comanda diversos mercenários, né?
Então, a Adelina, ela fica assim, olhando pros mercenários, tipo, uou, como que um homem, né, é capaz de controlar tantas pessoas ali, né, tipo, os mercenários são praticamente o exército do rei. E a Adelina está em Merholtas porque ela quer achar o Magiano, que é um jovem de elite famoso, assim, que ela já ouviu histórias sobre ele. E ela quer recrutá-lo para sua sociedade ali, para conquistar a coroa de Quenetra, né? E aí, assim, trazer mais igualdade pros jovens de elite, pros malfeitos, mas também para se vingar ali também da Sociedade dos Punhais, que traiu ela em jovens de elite. E sim, ela encontra o Magiano. Gente, eu achei o Magiano, assim, bem a cara dela, sabe? Porque ele é bem irônico, ele traz, assim, um certo humor pra história, ironia, enfim, assim. Mas ele também entende muito bem a Adelina. Ele consegue ver essa ganância da Adelina, essa coisa de poder, de, sabe, assim, querer ser a melhor e querer dominar o mundo. Ele percebe tudo isso. Só que o Magiano também é ganancioso. Porém, por uma outra questão. O Magiano, ele adora coisas de valor. Então, assim, ele não consegue se controlar e ele rouba tudo que ele vê. Mesmo quando ele tem bastante coisas, ele continua roubando. Então, assim, é algo que ele não consegue realmente controlar. Ele rouba. E ele usa o poder dele justamente pra ajudar ele ali a roubar. E qual é o poder do Magiano? Que nem a Adelina sabe qual é o poder dele. Mas o poder do Magiano é que ele consegue visualizar mais especificamente toda a trama de energia que um jovem de elite utiliza quando ele usa ali os seus poderes, né? Quando ele chama ali os seus poderes e manipula toda a trama de energia do mundo, o Magiano consegue ver mais especificamente, tipo, o jeito, o modo como o jovem de elite manipulou tudo aquilo e ele consegue reproduzir isso. E nós temos uma informação bem interessante de que Magiano e Adelina já tinham se conhecido no passado. Quando a Adelina, no primeiro livro, né, em Jovens de Elite, bem nas primeiras cenas em que ela está na prisão dos Inquisitores para ser executada, eles se encontram. O Magiano também era um prisioneiro ali né, dos Inquisitores, e quando a Adelina utilizou seus poderes ali, né, no momento da execução, o Magiano conseguiu reproduzir a ilusão da Adelina, né, esse poder de ilusão da Adelina, e assim fugir da prisão. Então ele reconhece a Adelina e ele fala assim, né, ele pensa com ele que ele tem que ajudar ela porque ele deve isso a ela, né? Ela salvou a vida dele mesmo sem ter esse propósito. Porém, ele sabe que se ele contar pra Adelina sobre o Rei da Noite, os mercenários e tudo mais, isso vai brilhar os olhinhos dela, ela vai ficar tentada. Então ele propõe um acordo com ela de um roubo. Quem fazer o roubo primeiro ganha, e se ela ganhar, ele se junta a ela nessa sociedade aí. Porém, tudo isso é meio que um truque pra fazer a Adelina ali ficar tentada a, de alguma forma, passar a perna no Rei da Noite e conquistar os mercenários. Mas, minha gente, isso aí dá errado, dá muito errado, né? Porque a Adelina, ela tá num momento, assim, bem complicado. Depois que ela se sentiu traída pelos punhais, né? Ela ficou ali ouvindo esses sussurros, que são basicamente sussurros do pai dela, né? Então, assim, são sussurros muito gananciosos, desprovidos de empatia, sabe? Bem horríveis. E eu espero que ela consiga, de alguma forma, vencer isso. Enfim, durante a leitura, assim, sabe, o desenvolvimento dessa narrativa toda, a gente percebe que alguma coisa de errado está acontecendo com a Adelina em relação àquilo que o Rafael percebeu na manipulação das gemas, né, no primeiro teste da Adelina quando ela entrou pro Sociedade dos Punhais. A gente percebe que essa afinidade ali com certas gemas, né, que significam certo anjo, certos deuses, ela tá meio complicada. São sonhos e ilusões que aparecem pra Adelina que mexem muito com ela. Ela fica ali muito desconcertada, achando que ela tá vendo o pai dela, que o pai dela tá vivo, até mesmo o Enzo. E ela começa também a ter sonhos de que ela tá no submundo. Então, assim, eu acredito que isso tem uma relação muito forte com esses sussurros que a Adelina está escutando. E é claro que eu acho que se ela tivesse um pouco mais de empatia, assim, talvez ela conseguisse vencer isso, sabe? Mas vamos ver como que isso vai se desenrolar na história, como a autora vai desenvolver essa questão de que talvez seja algo que ela precisa terminar, sabe? Algo incompleto ali na vida dela. Então, como tudo dá errado, né, nessa coisa aí com o Rei da Noite, a Adelina tem que sair correndo de Merholtas
Porém, assim, ela conquista ali alguns mercenários. Ela foge, então, em um barco com alguns desses mercenários que ela conquista, né? E o Magiano e a irmã dela também estão no barco. E eles voltam pra Quenetra, uma cidade bem próxima de Stenza. E eles têm que ali se manter bem low profile por conta dos inquisitores, né? Eles não podem chamar a atenção dos inquisitores, senão tudo vai por água abaixo. Quando ela chega na cidade, né? Ela encontra quem? A Gemma. Só que ela se esconde ali e tal, pra Gemma não escutar ela, né? Não ver ela e tal. E ela escuta tudo ali, né? Os punhais fazem como se fosse uma reunião pra se informarem sobre como que está o andamento dos planos deles. E então a Adelina, ela presencia tudo isso ali escondida nas sombras e ela consegue então ficar ali a par de tudo o que os punhais estão planejando, o que é muita coisa. Eu achei bem legal nesse livro que, como os punhais e a Adelina estão separados, eu achei que talvez a gente fosse acompanhar apenas a Adelina, né? Porque as histórias se separaram de alguma forma. Mas não, a gente continua com algumas narrativas do Terran e algumas narrativas do Rafael. A maior parte é da Adelina. Então a gente ainda assim se mantém atualizada com as coisas, tanto acontecendo no Castelo Real, como também, né, com os Inquisidores, como também com os punhais. E os punhais, minha gente, estão tramando muitas coisas. Lembra aquela rainha de Beldain, né, que apareceu no epílogo do último livro? A gente tem mais informações sobre ela, eu achei muito legal, só que assim, eu achei que fosse ser uma personagem diferente, sabe? Eu achei que ela fosse ter mais empatia, não sei, sabe? Eu achei que ela fosse ter uma certa doçura. Mas, minha gente, ela é badass. Ela é badass, ela não brinca com o que ela tá querendo e ela também é um pouco gananciosa. Então, assim, é claro que ela vai ali tentar fazer com que toda a situação dos punhais se reverta, né? Ela vai tentar ajudar os punhais, mas porque ela tem ali segundas intenções, né? O Enzo prometeu muita coisa a ela quando o Enzo ainda estava vivo, então ela quer sim ajudar os punhais para que isso que o Enzo prometeu se concretize. Sim, esse é os planos dos punhais, ressuscitar o Enzo. Só que para ressuscitar o Enzo, eles precisam meio que ancorar a vida do Enzo a uma outra pessoa. E tem que ser uma pessoa que ele tenha sido próximo. E os punhais estão planejando de... os punhais não, né? A Maeve, que é a rainha, ela é bem assim, vai fazer do jeito que eu quero e é isso aí, sabe? Então ela fala que ela vai ligar a vida do Enzo com o Rafael. E o Rafael fica meio tipo... não sei se eu quero, né? Porque a Maeve, ela ressuscitou o irmão mais novo dela. Foi assim que ela descobriu os poderes dela. Só que ele era um humano, ele não era um malfeito. E ele ali ficou muito forte, então ele não voltou igual. Ele voltou mais poderoso. Então o Rafael fica pensando, né? Tipo, o Enzo, ele era um malfeito. Ele era um jovem de elite e o poder dele era muito grande. Ele era um dos maiores jovens de elite conhecidos, né? Então o que isso de ressuscitar ele poderia fazer, né? Como que ele poderia voltar? O Rafael tem muito medo disso, de como o Enzo poderia voltar, se ele voltaria a ser o mesmo, se ele voltaria diferente, porque tudo isso muda também, né, a questão dos punhais. Se ele voltar diferente, os punhais vão acabar ou piorar, né, a situação. E quando a Adelina escuta toda essa história, ela fala o quê? Não, eu não vou deixar eles ligarem a vida do Enzo ao Rafael. Pois é, ela vai fazer de tudo pra atrapalhar os planos dos punhais. E eu parei bem nessa parte, em que a Adelina está ali pensando em como ela vai atrapalhar os planos deles. Eu tô gostando bastante dos novos personagens, assim, eu tô achando que eles estão trazendo muitas coisas interessantes pra história. Não necessariamente são personagens bons, é um pouco triste, né? Porque assim, você percebe que cada personagem ali, eles querem alguma coisa da Adelina, e a Adelina, ela precisa muito do contrário, né? Ela precisa se sentir amada, querida e tudo mais, então assim, vai ser um longo livro, né? Uma longa história, e muitas coisas vão acontecer. E eu também fico ali muito receosa também, eu entendo esse receio do Rafael, porque eu também acredito que o Enzo, se voltar, né, não sei se isso vai realmente se concretizar na história, mas se ele voltar, ele não vai voltar o mesmo. Então, assim, eu também fico ali meio preocupada com isso, e mais principalmente em questão de com quem ele vai ser ligado, sabe? Enfim, babado. Vamos aí acompanhar os próximos capítulos.
Eu terminei de ler. Gente, mas esse livro, assim, é uma leitura tão gostosa que você consegue terminar em um dia. Eu não terminei em um dia, mas assim, eu li metade desse livro em algumas horas. A Adelina conseguiu não escutar as vozes? Não. Gente, mas as coisas deram tão errado no final que eu fiquei assim, de boca aberta com tudo que foi acontecendo. Esse livro não tem um minuto de paz, nem pros personagens, nem pro leitor, né? Coitado da gente e dos personagens também. É tanto sofrimento, tanta dor. Essa autora, nessa série, assim, eu percebi que ela põe muito sentimento, sabe? Em Legend também ela colocou ali muita questão de sentimento e tal, né? Porque enfim, os personagens ali estavam em conflitos, também ali entrando em conflito com crenças e tal, né? E Jovens da Elite também tem essa questão, assim, sabe, muito pesada dos sentimentos dos personagens, de conflito, de, sabe, assim, começar a se questionar sobre as coisas. Então, assim, a Adelina, ela fica ali muito confusa sobre o que ela tá sentindo, o que ela tem que fazer, sabe? Então ela fica escutando essas vozes e fica tipo, meu Deus, não escuta essas vozes, pelo amor de Deus. Isso só afasta ela mais e mais das pessoas, porque faz justamente ela escutar o medo, sabe? A ganância, querer ser temida, sabe, assim, não respeito por ser quem ela é, amada por ser quem ela é, mas justamente todas essas questões mais tenebrosas, mais obscuras de tudo da vida, sabe? Então ela quer ser temida, ela quer o poder dela porque ela sabe que ela vai poder usar esse poder contra, sabe? Gerar ali um motivo pro medo das pessoas. Então, assim, é complicado a Adelina, sabe? Ela ainda tem muita coisa a aprender, muita coisa a perceber, mas infelizmente essa garota, ela não aproveita as oportunidades que ela tem e não escuta as pessoas também, né? Difícil. Mas é uma jornada que ela vai ter que enfrentar sozinha, é algo que ela não vai conseguir, assim, a ajuda de alguém, sabe? Ela vai ter que cair na realidade sozinha, e eu temo por isso, né? Porque essa menina já sofreu demais. Enfim, muitas coisas aconteceram no final desse livro. Não vou comentar tão detalhadamente como eu tava fazendo nos outros vlogs, porque eu percebi que pode ser spoiler pra quem ainda não tenha lido os livros, né? Mas enfim, se você ler, você vai entender o que eu vou falar aqui, e se você ainda não leu, você pelo menos não vai levar um spoiler muito grande. Muitas coisas aconteceram nesse final. Eu acho que a autora ela conseguiu unir muitas pontas soltas da história, principalmente com a Adelina, nessa questão, todos os sentimentos dela, de ela começar a ouvir essas vozes, né? Tudo isso foi levando ela para um caminho bem tenebroso, bem obscuro e solitário. E eu acho que ela tá começando a perceber, sabe? Ela tá começando a perceber o que ela realmente queria, que é amor, que é, né, essa questão de ser respeitada pelo que ela é e não pelo medo. E perceber que, na verdade, ela tá seguindo ali um caminho em que ela vai ficar sozinha mesmo. Porque ela começa a achar que todo mundo tá ameaçando ela, né? Então, assim, ela começa a ficar paranoica mesmo e achar que o poder dela vai ser a única coisa que vai fazer com que as pessoas ouçam ela, né? Que sem o poder dela, ela não é ela. Então, assim, ela precisa se encontrar, sabe? Ela precisa ali realmente se conhecer. Mas isso é algo muito complicado com todo o passado que ela vive, então a gente percebe isso ao longo de todo o livro. E os personagens novos na história, infelizmente, eles não tiveram ali muito destaque, né, assim, muito desenvolvimento nesse final do livro, porque muitas coisas acontecendo, né, então o foco acabou ficando mesmo na Adelina. Mas tem um personagem, um magiano, gente, eu adorei ele, sabe, assim, eu gostei muito dele mesmo. E a Violeta, ela fala uma coisa pra Adelina que é muito verdade, que o magiano, a Adelina também comenta com isso com o próprio magiano, de que ele é alegria, ele é luz. E a Violeta rebate isso pra Adelina dizendo que ela devia manter ele perto, porque quando ela tá perto do magiano, ela também fica ali com a luz, sabe? Assim, ela encontra essa luz nela que ela acaba obstruindo, né, com toda essa questão, toda essa ganância, toda essa questão de eu tenho que ter poder pra dar medo nas pessoas, sabe? Tudo isso ela vai encurralando, né, as pessoas, ela vai tornando elas mais distantes da Adelina, né? Mas ainda assim, ela também se torna distante de si mesma. A Adelina escuta a irmã? Não escuta, né? Difícil. Mas o Magiano, assim, ele é um personagem incrível, porque no começo eu não confiei muito nele.
Eu achei que ele ia trair a Adelina, então assim, eu fiquei com o pé atrás nele, mas você vai percebendo o desenvolvimento do personagem que tem muita história por trás dele, sabe? Nenhum personagem nas histórias, assim, né, em todos os livros, eles têm uma história fácil, né? Então assim, ele também tem uma história difícil, também tem muitos traumas, muitas coisas ali que ele passou. E é incrível ver todas essas camadas, sabe? Do personagem ao desenvolvimento da história, e ele conquistou meu coração. E eu shippei a Adelina com o Magiano. Eu tinha gostado bastante do Enzo, mas assim, como eu disse no vlog de Jovens de Elite, eu tinha um pé atrás com o Enzo, entendeu? Porque eu sabia que o Enzo ia ser ganancioso, eu sabia que ele ia desistir da Adelina, né? Que ele não ia, assim... A paixão dele pela Adelina não iria ser a prioridade dele, e sim o poder, toda essa questão. Então eu tinha um pé atrás com o Enzo, sabe? Eu gostava dele, assim, mas eu tinha um pé atrás com ele. Mas o Magiano, assim, ele realmente é luz, sabe? Então, nossa, eu quero muito ver ele na história. Talvez ele seja essa pessoa que traga um pouco de luz pra Adelina. E não bastando só isso, né? Tipo, algumas pontas soltas ali se juntou. Esse livro aqui, ele não teve um prólogo, mas ele teve uma revelação que muda tudo. Muda tudo, minha gente. Muda tudo. E é algo que deixa a Adelina, assim, muito nervosa, porque é sobre os Jovens de Elite. E, gente, foi, assim, um estouro na minha cabeça, porque eu não tinha pensado nisso, sabe? O Rafael, ele começa a matutar isso na cabeça dele, com alguns acontecimentos. E é algo que eu não tava percebendo pra onde tava indo. Eu falava, nossa, mas por que ele tá pensando isso? E quando é tudo revelado, eu falei, meu Deus, faz muito sentido. E eu não vi isso acontecer. Então, assim, temos ali muita coisa pra acontecer no próximo livro. E eu estou preocupada porque o próximo livro é muito pequeno. Então eu tô, tipo... Tem tudo isso aqui pra terminar a história. Tô com medo. Enfim, Mary Lou, assim, ela tem uma escrita maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E ela consegue desenvolver os personagens sem ficar ali, sabe, trazendo muita coisa pra história desnecessária. Ela desenvolve os personagens de uma forma muito boa, trazendo um sentimento pra eles e também trazendo toda essa história, sabe? E eu tô ansiosa pra conclusão dessa trilogia, gente. Eu tô ansiosa, assim, pra ver como que a Adelina vai se resolver, né, com a vida dela, que tá difícil, a coitada da menina. E também pra saber como que vai realmente ficar ali, né, Quenetra e todos os outros países ali. Essa história realmente me pegou muito e eu não achei que eu fosse gostar tanto desses livros, mas... A Mary Lou não decepciona, ela não me decepciona nesse segundo livro. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Então, surpresa mais uma vez aí com mais um livro da Mary Lou. Vamos pro próximo livro, mas não nesse vídeo. Então eu encerro aqui o vlog do segundo livro de Jovens de Elite e eu vejo vocês no próximo vlog.